Gostaria de saber de que forma a comunicação telepática pode ajudar os tutores a se reconectarem com seus animais que partiram. Então, na verdade, a comunicação intuitiva telepática, ela tem, eu acho que são até muitas coisas que nessa jornada eu fui vendo. Então, o objetivo maior realmente é ressignificar um fato que ocorreu naquele Uhum. processo de terminalidade, o tipo de partida, onde a pessoa não consegue, às vezes, atravessar o luto de uma forma normal, ela ficou presa Uhum. num fato. Por exemplo, partiu na clínica, ele morreu na clínica, e eu queria que ele estivesse junto, os animais que morrem de forma traumática, né? Uhum. Uhum. Enfim, acidentados por qualquer que seja o motivo, enfim, é a gente ressignificar isso, esse é um ponto. Ressignificar por quê? Porque o animal, ele vai trazer, se aquilo for permitido, o acesso, porque a comunicação telepática não é um dom, ela é uma coisa que todo mundo tem a capacidade, todos os seres têm a capacidade de se comunicar, todos os seres, isso é uma coisa que a gente treina, né? E porque eu não vejo nada, não ouço nada, não Uhum. tenho essa parte mediúnica, né? Vamos falar Uhum. assim. Mas ele vai trazer aquela informação exatamente como ele sentiu, como que ele viu, e ele traz uma mensagem de alma para o tutor, que só o tutor sabe o que ele estava sentindo, e ele sempre traz alguma forma para que aquele tutor o reconheça, né? Mas o objetivo é o quê? É ressignificar, é sempre com um objetivo terapêutico, não é um objetivo de controle, de Uhum. saber Ah, coisas que o nosso ego quer. Uhum. Não é nesse deste sentido. lugar. Porque eu vejo que quando nós vamos acessar a consciência de um animal, esteja conosco ou não, é um campo muito sagrado. Eu vejo como um campo sagrado acessar essa informação. Tanto é que a gente tem que alinhar a frequência vibracional, onde eu acesso o meu melhor para acessar o melhor daquele ser. E eu me alinho em frequência. Então, é sempre com o objetivo mais nobre, Uhum. de terapêutico. Então, é para ressignificar. Esse é um ponto. O que eu descobri nesta jornada? Muitas pessoas começam a expandir a consciência e questionar a vida a partir do momento que elas viram que os animais que partiram puderam trazer uma mensagem. Uhum. Aquilo, principalmente aquelas pessoas que pensam que morreu, acabou. E aquilo a pessoa entra em sofrimento muito profundo. Uhum. Então ela começa a questionar, querer entender um pouco mais sobre a vida, também por conta disso, né? Mas você está falando que isso não é uma mensagem como uma psicografia ou como Não uma é. Não é. mediunidade. Não, É um não. sentimento, É, é uma sensação. o que A comunicação a telepática. telepática não é psicografia. Exatamente, não é nada materializado. Não tem essa matéria. Ah, tô aqui. Tô Não. bem. Fica tranquilo. Não Não, é é um assim. sentimento. É um sentimento. Assim. É Tá. como se Então, fosse assim, uma É de alma para leveza. alma. é de alma para alma. Como que os animais, mesmo os que estão conosco, como que eles podem, como que eu acesso a informação? Aham. Eles enviam a informação através de imagens, mas na minha tela mental. Uhum. Não como se fosse a parte espírito, né? Assim, eu não Não. tenho esta Que capacidade. não deixa de ser um não... pensamento. Sim. Pensamento visualizado. Como se eu falasse, e visualizem uma bola. Sim, isso que eu tô falando. Exato. Pensamento bola, Uma visualizado. bola. Então, só que eu não estou pensando na bola. Sim. E a bola aparece na minha cabeça. Uhum. Então, eu sei que não sou eu, porque eu não estaria pensando nisso, né? Então, os animais trazem as informações através de imagens na tela mental. Eu tenho muita facilidade em sentir no meu corpo o que eles sentem. Uhum. E eu sinto muito amor, que de repente tem momentos que, na maior parte das vezes, eu choro, porque é como se as minhas células não conseguissem, parece que eu não sentia aquele amor, é como se não aguentasse. Não comportasse. Não comportasse.
em algumas situações. Então, emoções e sim, intuitivamente, vem, não que eu ouça uma voz, mas é a minha, é o meu pensamento. Uhum. E eu sei que não sou eu, porque eu não pensaria naquilo jamais. Cognitivamente, eu não teria capacidade, muitas vezes, até quando vem com muita sabedoria, né, do eu superior do animal, que todos os seres têm essa parte divina dentro de si, né, que é a parte sábia que todos nós temos, eu não tenho essa capacidade, mas então ela vem através de imagens, de sensações e sim, intuitivamente, né, num pensamento. E é interessante que mesmo quando eles partiram ou quando eles estão conosco e eles trazem a emoção e a imagem, quem racionaliza é o tutor. Eu só falo, ele está trazendo essa imagem com essa emoção. O que isso quer dizer? Entende? Quando a gente está ajudando. Então, é nesse sentido. Entendi tá? também. Existe a possibilidade da comunicação telepática ajudar um tutor a entender melhor a condição de saúde do seu animal? Sim, até dar um exemplo, assim, não só na saúde emocional, até foi um desta semana, né, assim, recentemente. A cachorra dorme no meio do casal. E ela veio me procurar porque quando o tutor, o marido, levantava, ela é um amor, ela é doce, tudo certinho. Mas, e amo os dois. Só que quando ele levanta na madrugada, para ir no banheiro, alguma coisa, ela não deixa ele voltar. E ela chega assim, a agressão, que a tutora tem que entrar no meio, e era essa, né? E não tinha mais o que fazer, já tinha feito todas as abordagens tradicionais, e aí precisava ser comportamentais, as tradicionais, para tentar entender, né? E aí, e é uma coisa que estava envolvendo a saúde dela, de todo mundo, né? Apesar de ser uma alteração comportamental. E o que ela me traz... E fora, se eles fossem deitar durante a tarde, por exemplo, no domingo, não acontecia. Era só na madrugada, à noite. E aí, na comunicação telepática, ela me traz um pouco de raiva e frases que a tutora falou assim... Isso sou eu que penso e falo, né? Por quê? Porque a tutora tem insônia, o marido acordava durante a noite várias vezes. Ela não conseguia dormir. Ela não conseguia dormir, a vontade dela era... tipo, sai desse quarto, exatamente. Por que você levantou? Exatamente. E a cachorra acessa esse campo de informação e espelha ela, né? E aí, a hora que aí aonde? Animal, por isso que ele tem que dormir ele tem que ter o seu lugar. Com certeza. Né? Amar é uma coisa, e aí eu tô no seu lugar, ainda mais no cama do casal, né? Então, aí a hora que ela viu, ela teve que olhar para essas emoções e resolver com o esposo. E aí, ela volta pro lugar dela e tudo se resolve. Sem a comunicação telepática, como que eu, como veterinária, por exemplo, eu iria conseguir resolver este processo, né? Mesmo que eu não seja comportamentalista, né? Se você tem diagnóstico TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.